Amados irmãos e irmãs, paz, amor e vida no Senhor Jesus. Mais um momentinho para a gente aprender espiritualidade, vida no Espírito de Jesus Cristo. A espiritualidade cristã está marcada pela contínua relação pessoal com Jesus Cristo. Isso também a marca exteriormente. Ela remete os cristãos à relação com outras pessoas, à semelhança de como Jesus se relacionava com as outras pessoas. No relacionamento que temos uns com os outros, podemos e devemos verificar como somos diante das pessoas. Na verdade, nós medimos a intensidade de Deus em nós e a intensidade da espiritualidade em nós quando prestamos atenção na maneira como agimos conosco ou com os outros. A espiritualidade se prova e comprova na nossa maneira de agir. É tanto que Jesus, ele sabia diferenciar muito o sagrado com a santidade. Estes dias, Padre Fabiano, de nossa diocese, esteve um pouco aqui conosco, nos ajudando, nesse período que ele está de férias, do seu doutorado em Roma, e foi um momento muito agradável. Nós conversamos muito sobre Bíblia, nós conversamos muito sobre teologia, nós conversamos muito sobre espiritualidade. E como enriquece a nossa alma falar das coisas de Deus. E tratávamos sobre este assunto. Padre Fabiano me falava de alguns autores que ele gosta, da sua própria sabedoria, e eu também, na minha pequenez, apresentava um pouco o meu pensamento e alguns autores também que eu gosto muito, e que acompanho nesses 20 e tantos anos, quase 30 anos de estudo, desde 1995, quando entrei no seminário. Jesus amava profundamente a fé judaica, da qual ele fazia parte. Jesus amava o templo, é tanto que ele se chocava quando o templo era usado para outros fins. Mas quando nós lemos com atenção e com respeito, sem fanatismo, a ideologias nenhuma, os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos claramente que Jesus ficou à margem da liderança religiosa judaica daquela época. Ele não só se afastou destas lideranças, como lhes fez críticas duras aos religiosos da época, doutores da lei, escribas, fariseus, mestres, sacerdotes. Jesus não fez uma crítica plena ao judaísmo, nem à liturgia judaica. Jesus quis mostrar-nos que muitas vezes nós somos fanatizados pelo sagrado, fanatizados por liturgias, mas não estamos de coração abertos para permitir que esta liturgia nos converta, nos preencha, para que nós sejamos santos de verdade. E o que é uma pessoa santa de verdade? É uma pessoa que cada dia mais aprende com o Mestre e tenta agir como ele age. Gosto também muito de conversar com o Padre João Júnior, e conversávamos sobre a obra de Padre Zezinho, somos admiradores do Padre Zezinho. Para Padre Júnior, para mim também, já preguei isso muitas vezes, a música de Padre Zezinho, um dia uma criança me parou, não é? Resume tudo que gostaria e tento ensinar nesses vídeos. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir e num sorriso me perguntou o que fazer para ser feliz.
Poderíamos dizer o que fazer para sermos santos. Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, sentir como Jesus sentiu, fazer o que Jesus fazia, tratar as pessoas como Jesus tratava. Esse é o caminho. Então, Jesus, ele sabia diferenciar profundamente isso, né? O grande teólogo, e eu acabava de partilhar isso na missa aqui em Jardim, um grande teólogo jesuíta, na década de 90, se não me falha a memória, no finalzinho já da década de 90, lançou um texto muito interessante. O Brasil foi religiosizado, não evangelizado. Há uma diferença entre eu ser religioso e eu ser cristão. Há uma diferença entre eu ser consumidor de Deus e eu querer ser discípulo, companheiro, defensor do reino de Deus, dos valores do reino de Deus. A verdadeira espiritualidade é isso. Jesus Cristo é uma pessoa concreta, nos dizem os padres do deserto, nos diz Anselm Green em seus livros, e eu digo isso há muitos e muitos anos, desde que eu me ordenei. Jesus Cristo é uma pessoa concreta, há 22 anos eu digo isso. E, evidentemente, eu não sou perfeito, você não é. Jesus Cristo não espera de nós uma perfeição imediata, mas Jesus Cristo espera que o seu encontro com Ele faça-nos cada vez mais evoluir e ter atitudes diferentes. Uma pessoa que todo dia participa de grandes liturgias e grandes cultos, mas chega em casa e humilha a esposa, o esposo, os filhos, os irmãos, os parentes, os vizinhos, essa é uma pessoa consumidora de religião, mas não cristã. Então, Jesus nos chama a atenção. É preciso mudar de atitude. Ser cristão é viver um profundo relacionamento com Jesus, que deve nos levar a mudar de atitude. E mesmo que eu não seja uma pessoa que participe de muitas liturgias ou de muitos cultos, mas se por amor a Deus, por amor a Jesus, eu vou cada vez mais tentando ser uma pessoa misericordiosa, que perdoa, que ajuda o próximo, que procura viver a justiça, o bem, a caridade, eu estou vivendo profundamente a espiritualidade cristã. Não estou dizendo que o ideal não é ser religioso, o ideal é ser religioso e santo. É deixar que a sua religião faça de você uma pessoa mais humana. Que aprendamos a isso. Beijo no coração.